Graça e paz, queridos. Tudo bom? Desejo para você hoje uma bênção de Deus na sua vida, na sua casa, junto com os seus pais, que tudo esteja bem. Nós hoje vamos falar um pouquinho mais da palavra do Senhor e nós vamos lembrar hoje de coisas bem interessantes que parece até uma história de ficção, mas que realmente aconteceu e é verdade. A Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Nós sabemos que elas são cheias de histórias românticas, histórias de guerras, histórias de momentos felizes, de momentos também que aconteceu coisas que a gente ficou até assustado e pensar, nossa, aconteceu mesmo isso na palavra, né? Na palavra de Deus. E nós hoje vamos estudar, e uma das primeiras pistas que eu quero dar para você é, quando você sonha, você depois quando acorda, consegue lembrar de todo o seu sonho? Como é que acontece quando você sonha algo? E quando você sonha e não sabe o que significa aquele sonho? Pois é, a nossa história de hoje fala de sonhos. Como é bom a gente dormir, não é verdade? E como é bom a gente sonhar também. Mas sonhar sonhos bons, não é verdade? Bom, há muito tempo atrás, havia um rei chamado o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, ele tinha levado o povo de Israel cativo, prisioneiro. E eles estavam trabalhando para este rei. E o rei levou para o seu reino rapazes que tinham uma certa conhecimento de ciência. E dentre eles havia 4 jovens que estavam lá. E você já sabe quem é, não é verdade? Muito bem, é isso mesmo. Daniel e seus 3 amigos. E Daniel e seus 3 amigos eram rapazes ilustres, rapazes de muito conhecimento, tinham uma educação muito chamativa, educados, né? Conhecedores de muitas coisas daquelas épocas que existia ali no Egito. E eles foram estar ali morar ali perto do palácio, juntamente com o rei. E aí vocês sabem aquela história, né, da fornalha, da questão da cova dos leões, tudo isso vocês lembram, certo? Mas não é isso a nossa história de hoje. É uma história que fala exatamente de que como que uma pessoa sonha e não sabe o que significa o sonho e quer entender o sonho. Isto é de um rei, desse rei que eu estou falando para vocês, Nabucodonosor. E ele um dia estava no seu palácio, admirando toda a sua riqueza, porque ele era muito rico, e ficou admirando toda aquela beleza que havia, os seus jardins, os seus palácios, e tudo tão bonito. E ele ficou admirado de ver a grandeza do seu reino. E aí ele foi dormir. E quando ele foi dormir, ele teve um sonho. E o sonho incomodou muito ele. E ele acordou de manhã e mandou chamar os magos, os conhecedores da astrologia, para explicar o sonho dele. Agora imagine você, como que alguém ia interpretar um sonho se eles não tinham sonhado? Como é que eles iam saber do sonho do rei? Mas o rei estava muito angustiado. E aí chamaram quem? Daniel. E Daniel se apresentou ao rei e o rei disse, olha, eu tive um sonho e eu queria que você interpretasse esse sonho para mim, porque eu não entendi nada. E Daniel ouviu todo o sonho e ficou pensando e ficou assustado, porque aquele sonho tinha um significado muito especial. Daniel era um jovem temente a Deus e buscava o Senhor. E ele sabia que tinha alguma verdade que Deus queria ensinar àquele rei. E ele disse, ó rei, o sonho que você teve, que ele disse, que ele tinha sonhado, que ele estava debaixo de uma grande árvore, uma árvore forte, frondosa, e que esta árvore, ela dava sombras para muitos animais e tinha muitos frutos nela, mas que de repente aquela árvore foi cortada
e não podia mais servir aos animais, às pessoas, porque não tinha mais fruto e nem sombra. E ele falou: o que significa isto, Daniel? E aí Daniel disse: olha, porque Daniel era um menino temente a Deus, e ele disse que o sonho dele, né, era que a árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, era uma árvore imensa que ele tinha tido no sonho. E que tu, ó rei, cresceste e fizestes forte. Ele começou a explicar: esta árvore representa você, o seu reino, o seu poder, tudo que você fez, que você abrange a muitas nações, você dá sustento a muitas pessoas. E você cresceu muito, mas dentro do seu coração também cresceu um sentimento chamado orgulho. Sabe, crianças, o orgulho é um sentimento que às vezes entra no nosso coração e faz muito mal. E dentro do coração de Nabucodonosor já tinha crescido também um sentimento que não era bom, o orgulho. Porque ele se achava já o dono de tudo, o senhor de tudo. E aí ele disse: olha, esta é a interpretação, ó rei. Virá sobre ti e será tirado de ti tudo. Tudo vai ser tirado de você. E sabe de uma coisa? Você vai se alimentar de grama e você mais não terá noção das coisas, porque o sentimento está dentro do seu coração de que você acha que é o Todo-Poderoso e você não é. Mas eu quero te dar um conselho. E Daniel então deu um conselho para ele, disse: olha, faz o bem aos pobres, reconhece que você não é dono de tudo isso, reconhece a Deus e tudo. E orientou a ele. E o rei disse: ah, vou fazer isso mesmo, porque eu não quero perder o meu reino, eu não quero perder tudo que eu tenho. E aí o rei fez isso, ajudou aos pobres, aos necessitados, e ficou bem humilde. Mas Deus, crianças, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece lá no íntimo do nosso coração. E aí, então, passou quase um ano. E um dia, o rei estava de novo passeando pelos seus palácios e olhando toda a beleza e a riqueza, árvores frondosas, palácios e tantas coisas lindas que tinha ali no seu reino. E ele ficou admirando e disse: ah, como eu sou importante, olha o que eu fiz. E ele começou a falar tudo: eu que tinha feito, eu que realizei, eu sou bom, eu sou isso. E a palavra de Deus diz, crianças, que deixando o rei, olha, diz assim: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Como? De repente, ele estava se achando que era. E de repente Deus falou: não é assim. E sabe o que aconteceu? Deu como uma loucura nele. E ele, a Bíblia diz aqui, olha só, não é ficção não, é verdade mesmo, aconteceu. E olha só o que aconteceu com ele. Serás tirado de dentro dos homens, e a tua morada será como os dos animais do campo. Far-te a comer ervas como os bois, e passar-se há 7 anos em que você vai viver deste jeito. Ou seja, ele iria morar no campo. Você já pensou de morar no meio do mato, junto com os bois, com as vacas, comer capim? Um rei que era tão poderoso, que tinha todas as delícias sobre a sua mesa, ele agora era como um animal, porque diz a palavra que cresceu sobre ele pelos, e as unhas dele ficou como garras de ave, porque ele tinha que escavucar, e ele perdeu o sentido.
Ou seja, ele não pensava mais como um humano. Incrível, né? Nossa, mas por que será que Deus permitiu isso? Porque Deus, ele nos ama. E Deus não queria que Nabucodonosor ficasse pensando que ele era tudo. E Deus queria que ele entendesse que tudo que Nabucodonosor tinha se deve a Deus. Foi Deus que tinha dado para ele. E que ele precisava reconhecer Deus em tudo. E passou 7 anos, crianças. 7 anos ele comendo da relva de tudo que havia ali no mato. E vivendo com os animais. Recebendo o friozinho, o orvalho da noite. Um rei que dormia no seu palácio com as mais belas cobertas, as camas, as melhores camas que ele podia ter. Agora ele estava lá no meio do mato. Sabe, crianças, Deus, ele quer nos provar que nós não somos nada, mas que ele é tudo. Mas ele quer que você entenda também que ele também quer ser tudo na sua vida. Que tudo que nós temos, nós devemos a Deus. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Mas Nabucodonosor não tinha visto assim. O orgulho cresceu dentro do seu coração e começou a tomar uma proporção tão forte que Nabucodonosor esqueceu quem era Deus. Deus está dizendo para nós que nós não devemos esquecer quem Ele é. Ele é poderoso, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é dono de todas as coisas. A Bíblia diz que nenhuma folhinha de uma árvore cai sem que Ele permita. Mas Ele também quer que a gente reconheça o grande poder dEle. E aquele rei, por alguns momentos, ele esqueceu-se de Deus e do poder de Deus. E ele achou que ele era até superior a Deus. Mas a Bíblia diz que passaram-se os 7 anos. E aí um dia, quando ele estava lá, voltou de novo na mente dele o entendimento. E aí ele olhou para o céu. E a Bíblia diz que cumpriu-se a palavra. E foi tirado ele de dentre os homens. E ele comeu do orvalho da terra. Foi molhado pelo orvalho. E diz ainda que a determinado tempo voltou o seu entendimento. E para a dignidade do seu reino tornou a vir a majestade e o seu resplendor. E aí foram lá, buscaram ele e trouxeram ele de volta para o palácio. Mas sabe quando isso aconteceu? Quando ele entendeu e olhou para cima e adorou ao Senhor. E reconheceu que Deus é o dono de todas as coisas. E aí então, agora ele disse: eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as obras são verdades e os seus caminhos são juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus, ele abate a pessoa quando ela começa a ser muito orgulhosa. Deus não se agrada disso. Deus se agrada de um coração humilde, quebrantado diante dele. Como é que está o seu coração? O que você tem sentido dentro do seu coraçãozinho? Como é que você está? E sabe, Nabucodonosor teve um filho que chamava Belsassar. E Belsassar fez algo terrível também. E ele também teve um sonho. Mais outra dica para você. E aí, sabe de uma coisa? A Bíblia diz, crianças, que ele reinou depois que seu pai morreu. Mas Belsassar, ele não fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. E ele queria se amostrar para os seus amigos, para as pessoas do palácio, os seus amigos. E sabe o que ele fez? Ele fez uma festa bem grande dentro do palácio. E ele mandou chamar os seus convidados mais nobres, mais chiques. E ele quis se amostrar. E ele mandou trazer comidas e bebidas e deixou todos beberem e comerem.
E você sabe que quando as pessoas começam a beber e a comer, e quando eu falo beber, não é Coca-Cola ou água, mas é bebidas alcoólicas. E aí eles estavam lá na maior euforia bebendo tudo isso. O que foi que aconteceu com ele? Pois é. É essa mais uma dica para você. Ele não teve, na verdade, um sonho, mas algo tremendo aconteceu na hora da festa. Quando ele achava que também ele era o Todo-Poderoso, que ele era o rei e que ele podia mandar e desmandar. Sabe o que ele fez? Ele mandou buscar lá no templo os vasos de ouro que tinham vindo de Jerusalém. Os vasos que eram consagrados a Deus, que eram vasos especiais. E vasos, quando a gente está falando, eram taças de ouro, taças feitas com maior cuidado e carinho para ser celebrado lá no tabernáculo. E ele falou, vai lá buscar aqueles vasos importantes que meu pai trouxe lá de Jerusalém. Mas, Senhor, aqueles vasos são sagrados, são dos judeus, do povo de Israel. Não me interessa, manda buscar. E ele mandou buscar. E ele começou a pôr vinho e a beber em algo que era consagrado e santo. Deus também está dizendo para você isso, criança. As coisas de Deus são santas. E Deus, Ele vela pelo que é dele. E Ele não se agrada da gente desobedecer ou fazer pouco caso das coisas de Deus. E ele pegou aquelas taças. Ele não tinha mais respeito pelas coisas de Deus. Ele não tinha respeito pelo povo de Deus. E é muito triste quando as pessoas começam a perder o respeito pelas coisas do Senhor, a não ter mais consideração, respeito, honra. E eles não estavam mais fazendo isso. E sabe o que ele fez? Uma festa. E ele pegou aquela taça, encheu de vinho e começou a beber. E o pessoal rindo e na maior euforia. E aí a bebida já tinha subido para a cabeça deles, já estavam todos quase bêbados. E quando eles estavam lá na maior festa, de repente apareceu uma mão e começou a escrever na parede. E todos ficaram, que é isso? Parece mágica. Mas não era, era a manifestação do poder de Deus. Deus irado e Deus dizendo, olha, isso que vocês estão fazendo, eu não estou gostando. E a Bíblia diz que apareceu algo escrito assim, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Era uma interpretação daquilo. Como que alguém ia saber o que quer dizer aquilo? Mene, Mene, Tekel, Upharsin. O que quer dizer isso? Era uma língua diferente, ninguém sabia o que era que estava escrito ali. E aí então, de novo, o rei lembrou-se de que o pai dele, na época que reinava, havia um homem, agora ele já estava mais idoso, mas que ele interpretava os sonhos e que ele poderia talvez ler e explicar o que era aquilo. E aí mandou chamar novamente a Daniel. E aí então Daniel veio e ele disse, esta pois é a escritura que está dito, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, lá no livro de Daniel, no capítulo 5, no versículo 20 diz, esta é a interpretação que quer dizer, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, depois que Daniel interpretou, ele disse, olha, o que você fez, Deus não se agradou. O teu reino vai se acabar. E naquele momento, naquela mesma noite, diz a palavra do Senhor, naquela mesma noite foi morto Belsassar,
rei dos caldeus. Naquela mesma noite, Deus agiu com justiça no meio de todos ali. E aí outro rei veio para governar. E a gente começa a entender, o que será que esses sonhos quer dizer tanto, não é verdade? Deus fala conosco através dos sonhos, porque Ele quer nos revelar profundas verdades da palavra. Assim como Ele falou com aqueles 2 reis, dizendo para eles não fazerem essas coisas que eles estavam fazendo. Um se arrependeu por pouco tempo, depois aconteceu aquilo com ele. E o filho dele também não seguiu ao Senhor. E aí, você já entendeu o que significa todas essas histórias? Isso mesmo. Nós precisamos entender que com Deus a gente não pode brincar. Com Deus a gente tem que levar bastante a sério a palavra dele, o que ele diz, o que a palavra nos ensina, e temos que honrar e respeitar. Entender que Deus, ele se mostra para nós através de sonhos, mas que ele quer nos mostrar também verdades. Deus está dizendo para você, criança, que ele quer que você o ame, que você o respeite, que você não tenha medo dele, mas que você o conheça e que você o ame a cada dia mais, e que você entenda que Deus, ele quer se revelar à sua vida também, na sua família. Deus quer guardar a sua casa, mas para que isso aconteça, eu preciso convidar para que o Senhor esteja dentro do nosso lar, dentro das nossas vidas, e honrar ao Senhor. Daquele rei não soube honrar, ele brincou com as coisas de Deus. E Deus está dizendo para você que nós não devemos brincar com as coisas dele, mas devemos respeitar. Amém? Que você possa entender melhor e que o Espírito Santo possa falar no seu coração. E que você possa entender que Deus, ele te ama muito. E que a forma de você amá-lo é de você respeitá-lo e honrar a ele, as coisas dele. A Bíblia é uma das coisas principais que a gente tem que honrar e cuidar. Nós precisamos ter este cuidado com as coisas do Senhor. Honrar papai e mamãe, respeitar o papai e a mamãe, o irmão, os pastores, a liderança, né? Não ficar rindo, contando, zombando, né? Tem pessoas que fazem isso. Eu acredito que você não faz, mas existem pessoas que fazem isso. Mas que você possa entender nesta noite, ou neste dia, ou nesta tarde, eu não sei qual é a hora que você está vendo esta aula, mas que você possa entender que Deus, ele é justiça, ele é amor. E que ele, como diz lá no livro de Isaías, queria ler para você aqui, para a gente encerrar. Lá no livro de Isaías, no capítulo 42, e fala para a gente uma verdade muito linda. Eu vou aqui ler para você, só um minutinho, tá? Que diz assim: o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. A honra e a glória é toda do Senhor. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo isso pertence ao Senhor. E é isso que Deus quer que você entenda. Que a inteligência que você tem, que o ar que você respira, que o alimento que você come, é porque Ele providenciou tudo. Tem uma história linda do biscoitão, eu acho que você já conhece. Que o menino, ele comeu um biscoito e achou tão gostoso, mas ele queria agradecer a quem fez o biscoito. E aí ele foi na mãe dele. E a mãe dele falou: não é a mim que você deve agradecer, mas você deve agradecer ao padeiro. E ele foi no padeiro. E o padeiro disse: não é a mim que você deve agradecer, nem honrar,
mas você deve agradecer ao fazendeiro que plantou. E ele foi até o fazendeiro. E o fazendeiro disse: não é a mim que você tem que agradecer. Você tem que agradecer ao trigo. Porque ele que me fez pegar o trigo, crescer o trigo, e eu fiz dele uma farinha para poder fazer o biscoito. E ele foi até o trigo e o trigo disse: não é a mim que você deve agradecer e nem honrar, mas ao sol e à chuva. E o sol e a chuva disseram a mesma coisa, disse: não é a nós que você deve agradecer e honrar, mas quem nos criou? Deus. Então aquele menino agradeceu a Deus por ter feito nascer o sol, a chuva cair, fazer brotar na terra o trigo que cresceu, que o fazendeiro foi lá, tirou, levou, moeu, preparou, vendeu para o padeiro que fez o biscoito que a mamãe foi lá e comprou e trouxe para ele tomar, comer juntamente com o seu leite ali. O que eu aprendo com isso? Que toda honra, toda glória é do Senhor e que tudo que você tem pertence a Deus e somente a Ele nós devemos adorar. Amém? Quero orar por você nesta noite, pela sua casa. Feche os seus olhos. Querido Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha estar dentro dos nossos corações e fazemos entender que toda honra e toda glória pertence a Ti. Que nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que nós possamos aprender a ser gratos a Ti por tudo, pelo ar, pelo alimento, pela casa, pela vida que temos. Que nós aprendemos, Senhor, a Te adorar em tudo, mesmo quando as coisas não estão como a gente quer, mas eu tenho certeza que é como o Senhor quer, porque é a melhor forma que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, abençoa esta menina, este menino, abençoa a família deles e que o Senhor possa estar dentro da casa deles neste momento, fazendo eles entender que o Senhor é tudo para nós. Nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e até uma próxima vez.